A palavra de Deus não engana, ela liberta. Hoje no nosso podcast, Jesus te segue. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, no mínimo intrigante. Imagina só uma profecia escrita há mais de 2.600 anos que supostamente mapeia a ascensão e a queda dos grandes impérios mundiais. E tudo a partir do sonho de um rei lá na antiga Babilônia. A nossa fonte principal é um vídeo bem detalhado do pesquisador Rodrigo Silva. Ele guia a gente pela interpretação do capítulo 2 do livro de Daniel. E a nossa missão aqui é essa: desempacotar essa interpretação, entender a lógica e ver como tudo isso se conecta com a história que a gente conhece. E o que torna isso um quebra-cabeça tão fascinante, sabe, que tira a gente do campo puramente religioso, é quem já se debruçou sobre ele. Isaac Newton, uma das mentes mais brilhantes que já existiu, ficou tão obcecado com a precisão dessas profecias que ele escreveu mais sobre o livro de Daniel do que sobre física ou matemática. Nossa, mais do que sobre física. Sim. Então, o nosso exercício hoje é menos sobre teologia e mais sobre análise histórica mesmo. A gente está investigando um texto antigo e suas correspondências, que são surpreendentes com o desenrolar da história. Exato. É como pegar um mapa antigo e conferir se ele leva mesmo ao tesouro, né? Então vamos voltar no tempo. O cenário é a Babilônia, por volta de 602 a.C. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo na época, acorda de um pesadelo. Um sonho que o deixou muito abalado. Ele chama todos os sábios, os magos, mas ele não quer só a interpretação. Ele lança um desafio que é impossível. Primeiro, eles precisam adivinhar o que ele sonhou. É uma jogada de mestre do rei, na verdade. Para testar eles, né? Se os conselheiros têm mesmo algum poder sobrenatural, ou se são só bons de papo. E, obviamente, ninguém consegue. A situação fica tensa, o rei ameaça executar todo mundo, e é nesse vácuo de poder, de medo, que surge a figura de Daniel, um jovem prisioneiro hebreu que servia na corte. E o que o Daniel faz é virar o jogo completamente. Ele se apresenta para o rei e, segundo o relato, diz algo que define todo o resto da história. Precisamente. Ele diz em essência: olha, rei, o que o senhor quer saber, nenhum sábio na terra pode revelar. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios, e ele mostrou ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Ah, essa parte é importante. É a chave de tudo. Essa pequena expressão, nos últimos dias, pega a profecia e a lança para muito, muito longe no futuro. Não é sobre a próxima guerra ou a próxima colheita, entende? Uhum. É sobre o grande arco da história, abrangendo milênios. Ok, então a expectativa está lá em cima. E qual era, afinal, a imagem desse sonho tão impactante? O rei sonhou com uma estátua, enorme, de aparência terrível. Mas o mais estranho era a sua composição. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris, de bronze. As pernas de ferro maciço. E a parte final, Os pés. os pés, era uma mistura bizarra, instável, de ferro com barro. Uma figura imponente, mas com uma base visivelmente frágil. Uma estátua que é uma linha do tempo, de metais. Interessante. Então, se cada parte é um período, vamos começar pelo topo. A cabeça de ouro. A interpretação aqui é bem direta, certo? Sim, essa é a única parte que o próprio texto decifra sem deixar nenhuma dúvida. Daniel olha para Nabucodonosor e diz: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. A interpretação conecta isso diretamente ao Império Babilônico, ali entre 606 e 538 a.C. Certo. E é importante entender a mentalidade da época. O rei era o reino. Ah, sim. É como hoje, quando a gente ouve que a Casa Branca decidiu alguma coisa. Não é o prédio que fala, né? Claro, é a instituição. Exatamente. Nabucodonosor e a Babilônia, com toda aquela riqueza e poder, eram a cabeça de ouro. Certo, faz todo sentido. O ponto de partida está claro. Mas a profecia continua. E a estátua também. Depois do ouro, vem o peito e os braços de prata, descritos como um reino inferior.
O que a história nos conta sobre quem veio depois da Babilônia? Quem sucede a Babilônia é o Império Medo-Persa, que toma a cidade em 538 a.C. E a interpretação aqui aponta para um detalhe sutil e brilhante. Os 2 braços de prata representariam a união dos 2 povos, os medos e os persas, que juntos formaram um império. Faz sentido, 2 braços. Pois é, mas a parte-chave é a palavra inferior. Inferior como? Em tamanho, em poder, porque o Império Persa foi gigantesco. Exato, e essa é uma ótima pergunta. Não era inferior em tamanho, mas talvez em coesão, em esplendor. O ouro de Babilônia representava o poder absoluto, centralizado, de Nabucodonosor. Já a prata da Pérsia simboliza um tipo diferente de poder. O sistema persa era mais descentralizado, uma administração eficiente, mas que governava com uma mão um pouco mais leve, sabe? Eles permitiam, por exemplo, que povos conquistados, como os judeus, mantivessem sua cultura, até voltassem para suas terras. Era um poder vasto, mas menos absoluto no seu centro. Menos dourado, por assim dizer. Entendi. Então a qualidade do metal não reflete só o valor, mas a natureza do poder? Tudo bem, Babilônia, depois Pérsia. Como uma sucessão de poder faz sentido. Mas a profecia se torna mais específica do que só o próximo império. Porque é a partir daqui, com o bronze, que a coisa parece dar um salto de precisão quase assustador. É exatamente aqui que o quebra-cabeça fica mais complexo e interessante. O terceiro reino, de bronze, é identificado como o Império Grego sob Alexandre o Grande. Ele varreu o Império Persa do mapa por volta de 331 a.C. Mas o que impressiona não está só no capítulo 2. A fonte que a gente está analisando nos lembra de cruzar essa informação com outra profecia no mesmo livro, no capítulo 7. Lá, o mesmo império é descrito como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E é dito que seu grande líder morreria no auge do poder e seu reino seria dividido em 4 partes, mas não para seus descendentes. Foi exatamente o que aconteceu com Alexandre. Ele conquistou o mundo conhecido e morreu de repente, aos 32 anos, sem deixar um herdeiro capaz de governar. O império dele não foi herdado, foi esquartejado, como você disse, entre os 4 generais principais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. A história confirma isso nos mínimos detalhes. Precisamente. A correspondência é tão exata que muitos críticos ao longo da história argumentaram que o livro de Daniel só poderia ter sido escrito depois desses eventos. A velha crítica. Sim. O problema com essa teoria é que o livro já fazia parte da Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas, séculos antes de Roma sequer se tornar um império. O que nos leva à próxima parte da estátua. Exato. As pernas de ferro. A imagem de pernas de ferro que esmagam e quebram tudo é muito forte. Minha primeira associação é com Roma, com as legiões marchando em formação. Essa conexão é tão direta assim na interpretação? É a associação mais consolidada dentro dessa linha de interpretação. E por ótimas razões. O ferro não era apenas um símbolo da força militar de Roma, que era incomparável. Roma construiu seu mundo com ferro, as estradas que conectavam o império, os aquedutos, as ferramentas e, acima de tudo, a lei romana, uma estrutura rígida que se impunha a todos os povos conquistados. Certo. A famosa Pax Romana não era uma paz de consenso, né? Não mesmo. Era uma paz imposta pela espada de ferro que esmagava qualquer resistência. Então, a sucessão parece bem clara. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. 4 grandes impérios que dominaram o mundo antigo, um depois do outro. Mas a estátua não termina aí. E é nos pés que a profecia parece sair da história antiga e entrar em um território muito mais próximo de nós. Os pés de ferro misturado com barro. Exatamente. O texto de Daniel 2, versículos 41 a 43, é muito específico aqui. Ele não fala de um 5º império global que substituiria Roma. Não. Não. Ele fala de um reino dividido. Teria a força do ferro, herdada de Roma, mas também uma fragilidade intrínseca, o barro. É a continuação do império anterior,
mas num estado fragmentado. E como essa imagem de fragmentação se conecta com o que aconteceu na história? A interpretação associa isso diretamente à queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Roma não foi conquistada por um único sucessor. Ela foi desmantelada por uma série de invasões de tribos germânicas. Os bárbaros. Exato. Vândalos, francos, anglo-saxões, suevos, visigodos. Essas tribos não criaram um novo império unificado. Elas se estabeleceram em diferentes partes do território romano e, ao longo dos séculos, formaram a base para as nações da Europa moderna. Puxa, que interessante. Os francos deram origem à França, os anglo-saxões à Inglaterra, os suevos a Portugal e assim por diante. A Europa é, em essência, o Império Romano em pedaços. E o texto bíblico diz algo muito curioso sobre essa fase. Procurarão misturar-se por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso é uma afirmação muito ousada. Como ela se sustenta? 2 grandes métodos de unificação tentados na Europa. O primeiro foi exatamente o que a profecia menciona: casamentos reais. Ah, diplomacia por casamento. Sim. Por mais de 1000 anos, a diplomacia europeia foi baseada em casamentos estratégicos para formar alianças, para unir reinos. A rainha Vitória foi apelidada de a avó da Europa, porque seus netos estavam em quase todos os tronos. A fonte até cita o exemplo de Dom Pedro I do Brasil, que era um emaranhado de conexões. Sim. Filho do rei de Portugal, casado com uma arquiduquesa da Áustria, cuja irmã se casou com o tio de Napoleão. Era uma grande família. Mas essa ideia de casamentos reais para unir reinos era a norma por séculos? Porque, segundo essa profecia, isso estava fadado ao fracasso especificamente na Europa pós-romana? Que a divisão fundamental, o barro, já estava estabelecida. As alianças eram só uma camada superficial de ferro político sobre fraturas profundas. Culturais, linguísticas. Exatamente. As antigas identidades tribais que o Império Romano tinha apenas suprimido, não apagado. O casamento unia as elites no poder, mas não os povos. O ferro e o barro não se misturavam de verdade. E, apesar de todo mundo ser parente, a Europa vivia em guerra constante. Ok, então as alianças por casamento falharam. Qual foi a segunda grande tentativa de unificação? A força. A tentativa de recriar o Império Romano pela conquista militar. Grandes líderes tentaram. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão Bonaparte. Napoleão chegou bem perto. Chegou muito perto. E mais recentemente, o Adolf Hitler tentou unificar a Europa sobre um Reich de 1000 anos. Todos, sem exceção, falharam em criar um império europeu duradouro. A divisão sempre prevaleceu, exatamente como previsto. Isso nos traz aos tempos modernos. E a União Europeia? Ela não parece ser uma união bem forte, com moeda única, parlamento, fronteiras abertas? Isso não contradiz a ideia de uma divisão permanente? Segundo a interpretação da fonte, a UE é apenas a mais sofisticada tentativa de misturar ferro com barro. O autor do vídeo, que serve de base para nossa análise, relata que décadas atrás, baseado nessa profecia, ele já argumentava que essa união não seria coesa ou permanente. Uau! A fragilidade, segundo ele, está na soberania. A união é econômica, política, mas não cultural ou de identidade nacional. A crise de refugiados de 2015, por exemplo, mostrou como as fronteiras nacionais voltaram a ter importância da noite para o dia. E o Brexit seria a prova definitiva disso. O Brexit é apresentado como o sintoma mais visível dessa tensão. A decisão do Reino Unido de sair demonstrou que, quando pressionada, a lealdade nacional, o barro, pode se sobrepor à estrutura supranacional, o ferro. Entendi. A UE existe, mas é uma união de nações que permanecem ferozmente independentes e soberanas. Em parte fortes, em parte frágeis, como a profecia descreve a mistura. As instituições são o ferro, mas a identidade cultural dos povos é o barro. E eles não se fundem. É uma perspectiva realmente poderosa. Mas o sonho não acaba com os pés de barro e ferro.
Tem um ato final, um clímax dramático para toda essa sequência. Sim, o grande final. Enquanto o rei observa a estátua de pé, o texto em Daniel 2, versículos 44 e 45, descreve que uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atinge a estátua bem nos seus pés frágeis. E o impacto? Cataclísmico. A pedra não destrói só os pés, ela pulveriza toda a estátua. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tudo vira pó. E essa pedra em seguida cresce até se tornar uma grande montanha que enche toda a terra. Uma imagem de destruição total e substituição. Qual a interpretação dessa pedra misteriosa que encerra a história? Na interpretação cristã tradicional, que a fonte adota, a pedra simboliza a instauração de um reino divino que jamais será destruído. É associado à segunda vinda de Cristo. Certo. E o detalhe crucial é o timing. A profecia diz que isso vai acontecer na época desses reis. Ou seja, durante o período dos pés de ferro e barro, a era dos reinos divididos. Segundo essa visão, é a era em que o mundo se encontra hoje. Entendi. A data exata é desconhecida, mas o evento é posicionado como a conclusão de toda essa linha do tempo histórica. Uau! Que viagem! A gente partiu de um sonho na Babilônia há 26 séculos. Passamos pela ascensão e queda dos impérios babilônico, medo-persa, grego, romano e chegamos na configuração geopolítica da Europa moderna, com suas tentativas de união e suas fraturas persistentes. Deixando de lado a crença pessoal de cada um, é inegável que se trata de uma estrutura narrativa poderosa. Amarra milênios de história de uma forma impressionante. E esse é o ponto que fascinou alguém como Newton. Não era só prever que um reino viria depois do outro, mas a precisão nos detalhes, sabe? A natureza decrescente do poder dos metais, a divisão exata do Império de Alexandre, a força esmagadora de Roma e, o mais impressionante de tudo, essa previsão de uma divisão europeia teimosa, que resistiu a Napoleão, a Hitler e que hoje desafia até mesmo a União Europeia. A nossa análise buscou apresentar essa interpretação e suas notáveis correspondências históricas, para que quem nos ouve possa tirar as próprias conclusões. Perfeito. E para encerrar, um pensamento para levar para casa. A nossa fonte menciona de passagem que essa mesma sucessão de impérios é descrita de novo nos capítulos 7 e 8 de Daniel, mas com símbolos diferentes. Não metais, mas animais ferozes. Um leão, um urso, um leopardo e uma besta terrível. Se a estátua nos deu o esqueleto da história, que outras nuances sobre a natureza, o comportamento, talvez até a ideologia desses reinos poderiam ser reveladas por essas outras visões? Fica a reflexão. Inscreva-se para mais verdades que libertam. Jesus te segue.